Agora foi. Ok, Pode falar, hein? ok. Então vamos lá, vamos dar início aos estudos da noite. Nós estamos estudando o livro Missionários da Luz. Nós estamos no capítulo 2, quando os espíritos estão falando da epífise. E em determinado momento, falar sobre a vontade. E aí nós pegamos no livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, no capítulo 2, quando ele fala da vontade. Então, vou retomar aqui um parágrafo que nós já lemos, já trabalhamos no último encontro, para dar uma linha de raciocínio e a gente continua desenvolvendo a partir daí. Sim, a eletricidade é energia dinâmica, o magnetismo é energia estática, o pensamento é força eletromagnética. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação nos campos múltiplos da forma, que servem à romagem do espírito para as metas supremas, traçada pelo plano divino. Isso nós trabalhamos já nos encontros anteriores. Então não vou me reter, não, mas essa colocação dele é muito profunda porque é, só nesse pedaço a gente pode mergulhar em uma série de percepção. Então, quando ele coloca pensamento, eletricidade e magnetismo, a primeira percepção que eu teria é esses estados no mundo espiritual, não na matéria física. Porque a forma pensamento, as linhas do pensamento no mundo espiritual, ele não só dá forma às coisas, como ele, na conjugação de pessoas por afinidades variadas, mas que colocam elas no mesmo quadro de manifestação das impressões, gera uma estrutura externa que, que passa a ter uma força gravitacional tão intensa que ela não só atrai mentes semelhantes, como ela retém mentes que estão na mesma linha vibratória, não permitindo muitas vezes que ela desloque desse local no mundo espiritual. Então, o primeiro campo que a gente poderia observar é a manifestação desses estados dentro da realidade espiritual. O que faz com que muitas pessoas reencarnadas na Terra, quando deslocam do corpo físico, são atraídas pelos mesmos princípios ao deslocamento corporal e à permanência transitória desse estado da mente nessas regiões. Elas criam um verdadeiro ritual que fazem com que elas se movimentem através do sono por várias noites seguidas, por tempo indeterminado, em regiões como essa. E muitas vezes deixando de se movimentar pela própria libertação do sono para regiões superiores onde elas poderiam desenvolver uma linha de percepção muito mais ampla. Tá lá. Então, Os outros essa é a sonhos, primeira tudo, linha. né? Tanta linha. O segundo aspecto Também que a deve gente vai ser levantar, igual. o segundo Tá lá. aspecto que a gente levanta é As outras que chorando as esse outras estão processo que chorando ele pela mãe da coloca, outra. E ela tá lá. Que é isso? gente, eu vou só pedir para uma das Agora a pessoas que mãe é está bem melhor que ela, né? participando do Bem grupo, melhorada.
para fechar um pouco o áudio. As meninas falaram, nossa, ela estava toda bonita, cabelo, contaram para ela. E ela não viu a mãe, mas as meninas viram. Só um minutinho, gente, só um minuto. Ô Isaura, você está me ouvindo? Isaura, me escuta? Lucas ou Isaura? Bom, vamos prosseguir. A segunda linha de observação é que esse mesmo campo que tem uma ação no mundo espiritual, ela tem no processo reencarnatório. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação. Então, o processo reencarnatório ele gera essa linha gravitacional em que o mundo espiritual ele tem um acesso ao psiquismo humano e ali, pelas linhas da afinidade, a assimilação seria o processo reencarnatório. E a desassimilação seria a desencarnação do espírito depois que ele estagia um tempo na Terra. Então, ele dá uma série de interpretações. Mas agora eu vou prosseguir porque nós já tínhamos visto isso. Aí o Emmanuel ele prossegue. A vontade, contudo, é o impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Agora eu vou trabalhar isso. Nós vamos trabalhar hoje esse parágrafo aqui. Porque ele te eleva a um grau tanto de estresse. Você não vive aqui fora. Eu lembro, inclusive, Antes de eu prosseguir, você pode colocar todo mundo com o microfone desligado. É só você entrar aí na configuração. Você... Então, assim, é muito eu consigo? Coloca o microfone. Consegue? Entra aí na configuração, 3 pontinhos. Você configuração, aí vai aparecer aí para você deixar todo mundo mudo. Então, peraí, deixa eu fazer isso. 3 pontinhos. Configuração. Deixa eu só ver aqui. A Isaura saiu. Vamos ver se ela vai entrar de novo, que eu já aviso. Bom, vamos prosseguir. A vontade, contudo, é o impacto determinante. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental. Ele está dizendo do aparelho cerebral. Ô Isaura, você me escuta? Isaura ou Lucas, me escuta? Já consegui direto no dela, tranquilo. Vamos lá. O cérebro é o dínamo que produz. Tá dando para todo mundo ouvir? Sim. Ok. Ele está dizendo do aparelho cerebral, da estrutura cerebral. Como aparelho verdadeiro, né, como instrumento físico, quando nós estamos reencarnados, o cérebro físico ele passa a ser o elemento que libera ou tampona as manifestações mentais do ser espiritual. O cérebro físico não é o cérebro espiritual.
Mas o cérebro espiritual está totalmente submetido ao cérebro físico, porque ele é, ele é o elemento que, a não ser em casos de espíritos superiores, que pode ultrapassar a capacidade do próprio cérebro físico quando eles conseguem deslocar do corpo. E aí ele tem que ter muito cuidado nessa linha porque para espírito superior, o cérebro físico ele é uma linha de tamponamento que na hora que ele desloca do corpo, ele percebe uma liberdade maior que ele teria na sua capacidade do que quando submetido ao corpo. Mas as leis corporais, de uma certa forma, vão submetê-lo na hora que ele está vinculado ao corpo novamente. Então, o cérebro físico, ele tem essa capacidade de gerar os reflexos que vêm do estado da mente de um ser superior, podendo ser ele próprio, dentro da sua capacidade, e ele também ele tem a capacidade de ser uma antena misturada à antena psíquica do ser, ele é a antena que vai gerar as produções necessárias à manifestação ou limitações que a gente tenha estando na Terra. Está tranquilo? Ou está confuso? É, tá tranquilo. Eu só queria saber, assim, na sua opinião, se você acha que o cérebro espiritual ele é mais poderoso que o físico. Não tem dúvida. Mas quando a pessoa, seja mesmo o espírito superior, quando ela volta ao corpo através do sono. Ela está deslocada no sono, ela tem uma amplitude de sentidos. Quando ela volta para o corpo, quando ela retoma o corpo físico, esse tamponamento vai ocorrer com ele. É lei. Se com ele isso vai acontecer, quando eu falo de espírito superior, não estou dizendo de espírito na condição do Cristo, por exemplo. Porque o Cristo, a matéria já não tinha efeito sobre ele. Então, do Cristo nós não sabemos nada. Mas de espírito superior, que ainda tem a necessidade da reencarnação na Terra, mesmo que seja por um processo missionário, ele está submetido às leis, cerebrais físicas. Ela vai gerar linha de tamponamento para ele. Para o espírito mediano ou espírito inferiorizado, ela não só vai tamponar, como ela passa a ter quase que um domínio absoluto, mesmo quando a gente desloca do sono. Aí as impressões físicas têm um efeito de gerar uma influência muito intensa na mente que desloca pelo sono, onde a libertação do estado mental ele só ocorre com a desencarnação, o que não ocorre com o espírito superior reencarnado. Percebe a diferença disso? Há uma diferença muito distinta disso. Então, por exemplo, uma pessoa voltada às linhas da sexualidade num campo mais desequilibrado, as influências da Terra têm tanto poder sobre ele que quando ele vai dormir, ele atrai presenças espirituais muito voltadas às impressões terrenas que continuam alimentando aquele quadro mental durante muito tempo, porque ela é um reflexo imediato desse próprio temperamento. O que faz com que muita gente não tenha discernimento claro quando ele desloca pelo sono e para ele está vivendo, ele não tem diferença de estar acordado, vivendo as experiências da Terra e de estar dormindo, deslocado do corpo, experimentando aspectos do mundo espiritual. Ele vive como se estivesse na Terra normalmente. Não tem uma diferença entre um campo e outro. O que diferencia quando as pessoas adquirem uma linha de conhecimento que faz com que elas tenham uma possibilidade de raciocínio mais apurado, fazendo com que a curiosidade interna crie caminhos ou condições que ela possa deslocar para lugares mais apropriados ao desenvolvimento espiritual. Por exemplo, tem gente que ele desloca do corpo, como ele já sabe do mecanismo ou da possibilidade
de poder participar de lugares que ele continuaria desenvolvendo a capacidade intelectual dele, com possibilidades morais, ele tenta ir para esses lugares. E esses lugares, por serem colônias, como eles existem, o mundo espiritual atende essa demanda porque é importante que essas pessoas despertem, fazendo com que ela muitas vezes se oriente dentro de determinadas reuniões, onde mentes mais evoluídas elas conseguem falar de determinados assuntos e aquela mente encarnada ela consegue captar muita coisa do que é dito. Então Eu ele tenho só faz um uma pergunta aproveitamento aqui. do tempo dele. Ah, Já que a gente está nesse assunto, eu tenho uma curiosidade, que é o seguinte: uma parte do nosso sono leve, ele é um reflexo do nosso psiquismo diário ou da semana, né? De curto prazo, né? E o sono pesado, não, né? Ele pode ser uma mistura, né, do psiquismo diário, que a gente tem durante o dia, com as coisas espirituais que a gente vive, né? Por isso que às vezes ele fica meio bagunçado, né? Eu queria perguntar para você assim, é verdade que no sono profundo, assim, por exemplo, 3 horas da manhã, quando você está num sono profundo, realmente não tem nada de psiquismo mesmo diário, realmente é vivência mesmo, assim? Ou é misturado mesmo, não dá para saber o que é vivência espiritual, o que é psiquismo? Porque às vezes a gente, por exemplo, vê um filme, um vídeo assim às vezes uma coisa ruim, né? Que marca a uhum, gente durante o dia, um assalto, aí a gente sonha com aquilo, entendeu? Às vezes não tem nada a ver com aham. vivência espiritual. Mas eu queria saber, é verdade que realmente no sono profundo, de fato, as coisas estão acontecendo ali? É mais provável que a gente esteja mesmo vivendo? Eu vou mudar a colocação porque não pode ser respostas fechadas, ok? Assim como a pergunta não pode ser fechada. É provável que em sono profundo as vivências ocorram quando ela está acontecendo. Muito improvável que você tenha uma vivência intensa no sono leve. Porque o sono leve ele é um estado de alerta. A pessoa ainda está em estado de alerta interno. Ela pode despertar a qualquer hora, por qualquer motivo. E o sono profundo, quando ela entra nele, ela não é muito difícil que ela acorde, a não ser que aconteça alguma coisa externa muito intensa, que a- uma pessoa chega, por exemplo, você está num sono muito profundo, uma pessoa chega e ela faz muito barulho no ambiente que você está. Então, o barulho intenso ele pode te despertar do sono profundo, mas tem que ter alguma coisa muito intensa ocorrendo. Então, a probabilidade de que as vivências do mundo espiritual, a vivência que nós temos deslocados do corpo pelo sono, ocorra no estado de sono mais profundo. Tranquilo? Porque o Tranquilo. outro estado de leveza, ele é um estado que você pode acordar por chuva. Barulho de chuva te acorda. A tosse de alguém te acorda. Ele é um estado de Mas, alerta. mas eu Ele sonho é muito em qualquer situação. Tanto se eu tirar um cochilo depois do almoço, eu sonho. Eu sonho em todas as vezes, entendeu? É isso que é estranho. certo. Não é que é estranho. É que o sonho, quando você dorme, sonhar é desacelerar. Então, é muito provável que no sono leve você tenha sonos triviais. O seu sonho é trivial. Seu sonho é de coisas comuns do dia a dia. E no sono profundo, é muito difícil que você tenha lembranças de coisas do dia a dia. A não ser que seja estados mais voltados às suas preocupações. Então, por exemplo, você pode entrar, a pessoa é gananciosa, a busca pelo dinheiro, por fama, aquilo pode movimentar a pessoa durante muitos anos. Então, esse é uma situação central. Ele pode entrar no sonho profundo e vincular a mente dele a presenças espirituais, não a uma presença, mas a presenças espirituais que levem ele para determinadas regiões de poderes, de mostrar que naquele local tem muita grandeza,
tem muitas autoridades, e aí a pessoa vivencia aquele campo, que é uma vivência, voltada aos interesses internos dele, porque condiz com o que ele alimenta durante o dia a dia dele. Entendeu? certo? Então, isso é muito complexo. Mas geralmente, estados de alerta, você dificilmente vai ter uma vivência com o mundo espiritual. Muito difícil. Porque nós não estamos falando. Estados de sono profundo é quando provavelmente você consegue deslocar mais do corpo. A pessoa conseguiu deslocar do corpo sono profundo, porque agora ela está deslocada, ela precisa de uma linha de proteção. Ela não pode ter um sono superficial, porque se ela tiver um sono superficial deslocada do corpo, o próprio retorno dela, se for no susto, pode causar uma desestruturação no corpo físico. Então, é muito difícil que você tenha vivências profundas no sono leve. Mas o sono trivial, o sonho trivial, ele vai te pegar no sono leve. Você pode, tanto que quando nós estamos voltando do sono, já estamos quase despertando, vem uma chuva de pensamento, vem impressões demais, você sonha demais. Mas pode notar que é tudo coisa comum. Ou você está jogando peteca, jogando vôlei, está numa escola, está dentro da faculdade. São sonhos da condição da Terra. É o reflexo do Ele, psiquismo, né, que você está falando, do ele é dia, né? reflexo do psiquismo. Ele não traz tanto que as experiências mais profundas, elas quase são esquecidas por causa dessas trivialidades. Elas tomam conta. É, entendi. Beleza? Então, é muito provável que as experiências mais profundas elas tenham que ocorrer no sono REM, no sono mais profundo. Ok? Então, ele coloca: Ok. o cérebro é o dínamo que produz a energia mental. Isso não há dúvida. Segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. Isso depende do grau, da condição da pessoa, mas ele vai e esse acréscimo é que muda tudo. No entanto, na vontade, temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo. Como assim? Por que controle? Da onde vem o controle? Eu entendi, Ismael, Hum, o espírito não vai interferir no seu livre-arbítrio, o espírito superior, porque ele vai usar o seu cabedal de experiências de para poder te possibilidades. guiar. Mas ele Isso. está, de uma forma indireta, está te controlando, porque ele está despertando experiências do passado que você, por conta própria, não despertaria sozinho, não? Olha a colocação dele. Presta atenção na colocação dele. No entanto, na vontade, temos o controle que a dirige nesse ou naquele campo. Quando ele fala controle, ele está dizendo de quem? Porque o espírito superior não vai te controlar. Jamais. Não é um controle direto, né? Uma Ele não te chuva. controla. Olha, Ele olha vai que te pegar coisa. o que eu acho que eu entendi nas outras reuniões Aham, é que ele vai entrar no seu repositório ali de aham. experiências mentais e vai pegar esse Te ajudar a repositório e vai desenvolvê-lo. começar e vai jogar para memória RAM, entendeu? Como se fosse assim, um Isso. computador. Vai Ele te estava no ajudar a HD, desenvolvê-lo. ele só manda para memória RAM, ele não faz mais nada. Só que ele Mas ele fala, seleciona. só que ele fala do Então, controle. O controle pertence a quem? a você mesmo. Não. Aí eu não Essa é a sei, não nossa entendi então. tentativa. Porque o controle agora está na vontade. Onde que está a vontade? Dentro de mim ou fora de mim? Eu acho que é fora, né? Fora. Se ele está fora, o que que nos controla? Ou tentam É controlar? Ou tentam. Deus, não. Deus, Não, sei lá. não. O Criador está em tudo, ok? Lembrando que o Criador está em tudo, desde das mínimas coisas às máximas. Desde o desequilíbrio mais profundo ao equilíbrio mais profundo. O Criador nunca deixou de estar presente. Não dá para falar dele. Mas quando fala de controle, só há controle em que nível de manifestação? Não sei. Natureza,
Natureza inferior. O controle está. Porque realidade espiritual é realidade. Os espíritos superiores não nos controlam, eles interagem. Os espíritos terra-terra e espíritos comuns a nós nos controlam, mais do que a Mas gente imagina. a gente já não tinha chegado à conclusão que os espíritos inferiores ele atuam no desejo e os superiores na vontade? E aonde que a gente mais se movimenta na Terra? Você tem desejo de comer, você tem desejo de sexo, você tem Isso. desejo de dormir, você tem desejo de ter que levantar, você tem desejo de controlar, você tem. Entendeu? Então, mas quem está falando da vontade aí não é o controle, então, é outra coisa, né? O Quando ele controle é fala sobre nessa sobre o colocação, desejo. porque quando ele coloca, ele fala assim. No entanto, na vontade, temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo. Direção nesse ou naquele rumo, influência espiritual na minha vida, na sua e de qualquer um. Questão do livro dos Espíritos. Os Espíritos nos controlam muito mais do que vocês imaginam. De ordinário, são eles que vos conduzem. Eu sei, Não é mas que nós somos marionetes, é porque nós deixamos que mentes semelhantes à nossa, porque ela está no nível vibratório diferente do nosso, nós cedemos a ela uma condição de superioridade. Porque nós mas temos a impressão de que o espírito que está fora da matéria, seja ele quem for, tem domínio sobre nós. Porque o ser primitivo, o homem primitivo, o homem das cavernas, o animal, ele tem medo do raio. Ele tem medo. Então, aquele medo primitivo é a mesma linha de submissão que permite com que muita gente na Terra seja controlada e dominada por mentes de natureza extremamente inferiorizada. Que ele tem medo dela. E nessa hora, porque a realidade espiritual é a realidade que compõe o movimento existencial nosso, nós somos submissos a eles. Parece que a gente tem domínio sobre a Terra, é como se falar assim, nas áreas de domínio terreno, então vamos dizer, nas áreas políticas de qualquer natureza na Terra, quem domina? Quem tem domínio sobre as áreas políticas? os espíritos inferiores. Os espíritos inferiores. Por que eles têm domínio nela? É porque eles constroem o seu poder baseado em iniquidade, né? Eles colocam e tiram quem eles quiserem, desde que a pessoa esteja sintonizada à área de manifestação deles. Entenderam isso? E na linha da evolução, o que faz a gente se libertar das linhas de domínio da vontade que tenta o controle sobre nós, chama-se. Qual que é o antídoto dele? Não entendi a pergunta, não. Como? Olha só, a vontade é o elemento gerenciador, beleza? Beleza. Os espíritos superiores não nos controlam, porque não há interesse do mundo espiritual superior nos controlar, porque eles sabem que as minhas atitudes, que a minha percepção, quanto mais ela amadurece, mais liberdade ela vai me dando. E menos Mas você preocupação concorda que eu eles vou atuam na nossa gerando, memória, né? menos Buscando preocupação arquivos, eu né? vou dando a espírito superior em relação a mim, que aumenta o nível de Isso, liberdade. Tá claro nisso? isso. Beleza. E aí, é, é, como a ação espiritual dos espíritos superiores, ela não tem característica ela tem uma interação, ela não tem controle. O caminho que faz com que eu torne a minha existência mais livre só pode vir de uma direção que o Cristo ele falava.
conhecereis, conhecimento. A verdade vos libertará. O antídoto da vontade que tem controle sobre nós só pode vir de conhecimento. Porque quando eu passo a conhecer, eu passo a diminuir as linhas de controle que tem sobre o meu campo de manifestação, que tem sobre nós o domínio ou a capacidade de agir sobre nós, direcionando para isso ou para aquilo. Não sei se está dando para entender. A vontade. Sim. Imagina um Paulo de Tarso quando ele falava assim: já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então a vontade dele estava submetida, de alguma forma, a quem? Ao Cristo. Ao Cristo. Porque ele tinha certeza absoluta que naquele contexto ele era um instrumento que ele não queria nenhum tipo de interferência da personalidade dele para que o Cristo pudesse fazer o que era necessário através do campo do pensamento dele, das capacidades internas dele, para ele fazer o que o Cristo achasse que achasse que tinha que ser feito. Tá claro nesse sentido? A vontade dele está submetida a uma vontade superior? Sim, Sim, porque ele cede a ele. Ele cede a ele. Tranquilo nesse sentido? tranquilo. Nós temos a vontade como elemento gerenciador que pertence à linha do mundo dos espíritos superiores, mas quando a gente sai da linha da ação dos espíritos superiores, porque eles não nos controlam, eles interagem conosco. Quando eu saio dela, eu esbarro na vontade que tem domínio sobre mim, sobre você, sobre todo mundo. Chamado, por isso que ele colocou o primeiro elemento o processo gravitacional, porque vai gravitar em torno do nosso psiquismo aqueles espíritos que têm afinidade conosco. Quando ele gera o campo gravitacional, ou seja, campo gravitacional é um campo, onde quer que eu esteja, tem campo. Tem espírito, tem manifestações, tem um tanto de coisa. Porque a realidade espiritual é a realidade da mente. Quando eu desencarnar e manifestar a minha mente, ou você manifesta a sua, o outro manifesta, nós criamos formas, imagens que vão retratar um local que vai atrair gente demais. E quanto mais gente entra nesse lugar, mais forte é o estado vibratório dele. O que passa a gerar pessoas gravitando em torno de nós. Essa é a linha de complexidade. E em mundos, em campos de natureza vibratória baixa, o que mais tem no mundo espiritual chama-se controle e domínio. Onde tem controle e domínio, tem submissão, tem obediência. Não é obediência de espírito superior, não é a mente obediente a, a movimentos libertadores. Ele tem a ver com obediência e submissão, passividade. Porque continua vindo de fora para dentro o elemento que faz o controle sobre nós. Seja porque nós criamos ou damos o poder na linha da submissão ao medo. Nós temos medo de enfrentar, porque às vezes a forma do ser que está sob o domínio da região, ela é tão deformada, ela se apresenta tão poderosa, que a gente se submete àquela imagem, àquele ser. Aí nós criamos os deuses e demônios, nós criamos forças demoníacas e forças. Aí vamos criando as várias confusões que retratam um pouco as crenças religiosas que nós trazemos para a Terra. Só mais uma pergunta, Ismael. O controle que ele está falando, a palavra controle, refere-se àquela história que você falou uma vez, que a distração é uma forma do pensamento sair fora do controle. Ele não Não está tem falando desse dúvida. tipo de controle, de você sair da distração e entrar no controle de novo, será? Uhum. É que ele tá É disso que dizendo ele está que falando, né?
É que no movimento de fora para dentro, onde a ação espiritual é a vontade sobre nós, principalmente a vontade de forma superior, é que a vontade ela está submetida, esse elemento chamado espírito, ele tem um poder muito intensificado sobre os nossos sentidos. Vou dar um exemplo bobo. Está lá no livro do André Luiz, no livro Libertação. A pessoa deslocou do corpo. Aí chega alguém, abraça ela e começa a conversar com muita intimidade com ela, opinando, opinando sobre o psiquismo dela, que ela deveria ter muitos ciúmes do marido dela, porque ela achava que o marido dela estava traindo ela com alguém. E o espírito que abraçava ela estava induzindo, mostrando para ele que estava mesmo. E aquela pessoa acreditando que o espírito estava dizendo, porque era provavelmente um espírito que já tinha muito contato com ela. Dá para entender isso? Quando isso está acontecendo, o que está acontecendo com a vontade da pessoa? A intelectualidade dela, a lógica dela, a liberdade dela está sendo submetida a quem? Ao controle do espírito inferior. Que alguém está fazendo transitoriamente, mas é controle. Que vai levar a uma linha de sofrimento. É muito provável que aquela pessoa acorde muito desconfiada. Ela vai acordar, olhar para o marido dela e falar assim: Nossa, esse cara está me traindo demais. Eu tenho certeza que ele me trai. E não tem nada a ver. Ela está sob a indução de uma força superior, uma força não de espírito superior, uma força superior ao estado mental dela que ela tem pelos ciúmes, pela insegurança, e o espírito vai induzindo só campos mais intensificados sobre todos os departamentos que ela tem. Porque ele vira uma autossugestão. E isso tem reflexo sobre o estado interno dela, onde ela estiver. Ele está dizendo descontrole, que faz parte da natureza interna do ser humano. Porque a vontade não é só a vontade nossa, é porque ela tem um elemento fora dele, chamado presença espiritual. Que aí está inserido a vontade está inserido o desejo. Entendeu? Entendi. E tem um jeito da gente conseguir separar os pensamentos que são dos espíritos inferiores, dos superiores, do nosso, assim, alguma coisa, alguma técnica, alguma coisa assim que você sabe assim que Meu existe, amigo, assim, que é tão conhecimento. difícil fazer isso. É Conhecimento. tão difícil que às vezes a gente sabe que o pensamento não é nosso, às vezes sabe que a gente não sabe às vezes. É uma coisa Primeiro, a confusa. gente, Rodrigo, primeiro que a gente já pensa o tempo todo achando que nós pensamos. E com o passar do tempo, nós vamos descobrindo que o pensamento faz a gente pensar. Se o pensamento faz a gente pensar, qual é o pensamento que faz a gente pensar? O meu ou o de alguém que está fora de mim? Eu não sei, isso é uma coisa É. difícil, sabe, Ismael? Se você parar para observar, seu pensamento ele não para, não, ele vai continuar ocorrendo, ocorrendo, ocorrendo. E nós criamos nele, nesse movimento, respostas para ele. Nós criamos diálogos, monólogos. Imagina o IA hoje, né? Vamos pegar a inteligência artificial. Você faz uma pergunta, a inteligência artificial dá aquele monte de resposta. O que seria inteligência artificial em relação ao mundo espiritual? Pensamento dos espíritos. É pensamento dos espíritos, meu filho, imediata. Vai te responder um tanto de coisa. Agora, é verídico o que está sendo dito? É o pensamento que nos faz pensar. Você não para, a linha ela continua. E nós gostamos dela, porque faz a gente movimentar. Então, isso gera uma complexidade. Agora, o conhecimento, ele vira para mim e para você e fala assim: Rodrigo, Tadeu, Ismael, Isaura, Nilson. Ele vira e fala assim: se o pensamento, se os efeitos dele não for bom, cuidado. Então ele gerou um alerta para nós. Ele gerou uma linha que nem todo pensamento é bom. Eu estou dirigindo, aí vem um pensamento, vou bater o carro. E nem bati o carro. Porque eu passei numa região que provavelmente tem muito acidente naquele local. E por ter acidente naquele local gera uma forma, os pensamentos ali, que eu posso captar e todo mundo vai captar, porque tem fatos que acontecem naquele local.
Ele é um estado de alerta. Aí você passa por ele, não tem nada, não teve batida, não teve nada. Porque nós captamos a coisa. Aí o discernimento ele chega como uma luz. Esse pensamento não é seu. Aí eu desvio dele, paro de pensar nele. Eu estou em determinado lugar, vem pensamento de sexualidade sobre ele. Provavelmente tem alguém que mora nesse local, nessa região. Tem alguém que chama muita atenção dele, que ele pensa tanto e produz tanto pensamento dessa natureza, que outras formas de pensamento são aglutinadas ali. Eu passo por ele, vem pensamentos de sexo num momento ou numa hora que não tem nada a ver. Não é meu. Mas por que que ele tem ressonância em mim? Não, ele não tem ressonância, eu capto. Porque tem coisas da sexualidade em mim, tem no você, tem no outro. Aí vem uma linha de discernimento em mim e fala, gente, isso aqui não é pensamento meu, não. Sair dele de novo. Eu tô num lugar que eu sinto muita raiva. Aí você fala, gente, não tem nada acontecendo, por que que eu tô com raiva? São pensamentos. Então, o conhecimento, ele chega para modificar isso. Aos poucos, nós vamos nos libertando dele. Isso já não tem uma força tão intensificada naqueles que estão mais vigilantes. E alguma mudança está ocorrendo nesse contexto. Só que não adianta aspectos de oração somente. Porque se eu ficar rezando, rezando como se isso fosse um campo protetivo, isso não vai funcionar, porque daqui a pouco as minhas orações são mecânicas. Então, oração por si não modifica. Agora, estados emocionais associados a comportamento modifica tudo. Quando eu tenho uma atenção sobre o estado predominante emocional onde quer que eu esteja, a linha de vigilância sobre a minha manifestação ela se torna intensa e ela nos prepara muito. Ela nos educa bastante. Porque a mente é vigilante no estado emocional presente, no contexto em que as coisas estão ocorrendo. Então, um dos caminhos seriam esse, que é uma grande complexidade. Beleza? Mas eu vou prosseguir ali com as colocações dele. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade, temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Ele não falou assim, que comandam as soluções do destino, não. Ele comanda os problemas. Por que problema? Já Aí começa vem pela dos, linha de controle. é porque vem dos espíritos inferiores, né? E problema porque os problemas evidenciam nossas sombras. Como os problemas evidenciam sombras, a reencarnação é lidar com as nossas sombras, tentando modificá-la, porque se eu lido com as sombras, tentando lidar com ela, eu estou projetando luz sobre ela. Eu começo a enxergar alguma coisa que vai mudar o rumo da minha vida, da minha, da sua, de qualquer um. Porque nós passamos a ter um olhar sobre isso. Porque o conhecimento ele gera isso, o conhecimento ele vem para libertar mesmo. Então, comandam os problemas do destino, porque a reencarnação não é um mar de rosas, mas são grandes desafios que precisam ter aproveitamento real, porque o tempo na Terra é curto. O tempo na Terra ele é muito rápido. E nós somos chamados a gerar hoje uma linha de aproveitamento dela maior do que nós tínhamos ontem. Porque ontem nós não tínhamos o conhecimento que nós temos hoje. E é provável que o conhecimento de amanhã ainda seja maior do que o que nós temos hoje. Porque esse processo ele não para. Tranquilo, gente? Sim. Vamos tentar prosseguir. É, sem ela, sem a vontade, o desejo
pode comprar o engano, aflitivos séculos de reparação. O Emmanuel ele é muito profundo, ele é muito profundo. E ele é Sem muito ela, fiel às definições dele. Ele já falou o desejo agora, né? entendeu? Mas ele só foi trazer, ao invés dele trazer ali porque a gente sabe que a vontade superior tem um domínio sobre nós, que é nele que nós aprendemos. É o conhecimento. Só que o conhecimento não é a coisa em si. O conhecimento é a vestimenta, é aquilo que faz com que eu tenha uma linha de entendimento qualquer, você ter um entendimento qualquer, e no exercício do entendimento a gente percebe que a coisa é mais complexa do que o entendimento inicial que nós tivemos. Porque agora nós já estamos na linha da experimentação. A gente fala muito disso. Tranquilo? Então, quando ele faz a colocação da vontade, porque ela é ampla. A vontade, ela é como se eu falasse assim, a vontade é a manifestação do ser espiritual sobre o ser reencarnado. Só que eu não posso entrar nesse campo muito assim, não, porque senão alguém pode pensar assim, uai, mas se a vontade ela está fora de mim, ela pertence à realidade espiritual, em detrimento da realidade espiritual material, quer dizer que nós não temos livre-arbítrio aí, nós não temos liberdade, porque tem uma influência o tempo todo sobre nós, tem influência o tempo todo sobre nós. Só que nós damos a ela o poder de controlar ou não. Quanto mais ignorantes nós somos, mais controle a realidade espiritual tem sobre nós. Porque a gente obedece às linhas dele. Então ele faz essa colocação e ele vai tornando ela cada vez mais complexa. Então ele coloca a vontade na linha do controle, porque controle pertence às áreas da vontade inferior e não mais da vontade superior. Aí ele vai estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Problemas do destino é o processo do passado sobre nós que nós já cometemos engano demais e nós precisamos modificá-los. Porque senão eu fico preso aos ciclos reencarnatórios. E o objetivo é nos tornarmos mais livres da necessidade de reencarnar, pelo menos por tempo, é, adquirindo mais tempo no mundo espiritual. Porque quanto mais tempo eu tenho no mundo espiritual, mais aprendizado a gente tem. Mais fácil a possibilidade de modificar o meu destino e de criar possibilidades diferentes para o futuro. E quanto mais rápido é o meu retorno na Terra, mais desequilíbrio nós vamos alimentar, mais repetições nós vamos fazer. Então, aí a colocação dele vai sempre mais abaixo, ela não vai para cima, ela vai para baixo. Aí ele fala, sem essa linha da vontade, que já tem o campo do controle, o desejo pode comprar o engano aflitivo de séculos de reparação e sofrimento. Porque aí já não é a vontade controlando, é o domínio do desejo. Aí o estado primitivo em nós, ele passa a tomar conta. Entendeu como é que ele faz essa dinâmica para ter uma compreensão, para a gente poder compreender claramente como que a vontade, de qualquer maneira, a importância dela, porque ela está diretamente ligada ao ser espiritual que nós somos. E a condição daqueles que estão fora da matéria física tem uma influência muito forte nas áreas da vontade, nas áreas que gerenciam os departamentos que nós conquistamos ao longo da evolução. E ele ainda continua. De reparação e sofrimento, a inteligência pode aprimorar-se. Espera aí que o meu eu não consigo ler o parágrafo anterior, peraí. Aprimorar-se, eu acho que é na enxovia da criminalidade, da imaginação,
O outro elemento, agora ele vai pegando os mesmos departamentos separadamente, como ele fez lá no início. Então ele colocou primeiro, sem ela o desejo. Ele colocou o desejo. Desejo é a falta de alguma coisa que pode nos aprisionar às linhas de sofrimento, principalmente quando envolve alguém. Aí ele traz o outro elemento chamado inteligência. A inteligência pode aprimorar-se na enxovia da criminalidade. A imaginação, que é o sonho, que é o que possibilita dar saltos para além daquilo que nós temos capacidade, pode gerar perigosos monstros da sombra. E a memória, que é a capacidade de registrar tudo que fazemos e tudo que percebemos, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Olha o movimento que o Emmanuel fez, trazendo a escalada da evolução para nós, colocou a vontade lá em cima como uma linha de controle. Quando ele faz a colocação, mas tem um detalhe, eu preciso voltar aqui para ficar claro. Ele antes, ele coloca assim, lá atrás, quando ele falava da eliticidade, ele colocou assim sobre a vontade. Para considerar-lhe a importância, isso aqui eu estou voltando no estudo, ok? Só para a gente ver a colocação do Emmanuel. Para considerar-lhe, ele está falando da vontade, a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de forças incorporados ao nosso conhecimento. Vou voltar à colocação. Para considerar-lhe a importância, porque quando ele faz essa colocação, ele fala na ótica dos espíritos superiores, e não mais do controle de espíritos inferiores, que é a vontade ainda. Então ele coloca assim: para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. Conhecimento só pode vir de espírito Superior. superior. Conhecimento não vem de espírito inferior. Conhecimento que vem de espírito inferior é repetição da nossa vida. Conhecimento que vem de espírito superior é conhecimento verdadeiro. É a transformação de algo do meu psiquismo que seja capaz de assimilar aquilo que tem uma certa, um respaldo nas minhas experimentações, fazendo com que me dê alguma linha de discernimento. O discernimento está relacionado às linhas da verdade. Só há discernimento quando um tipo de verdade chegou até nós. A verdade é o único caminho capaz de libertar da animalidade. A verdade é a única coisa capaz de modificar e direcionar campos emocionais. Porque a verdade é fato. Ela não é o fato, ele mostra. O fato é um acontecimento, o fato ele é local, o fato é tempo. Então ela envolve tudo isso. Então ele faz a colocação da ação do movimento espiritual superior, e logo depois que ele faz a colocação da ação do espírito superior, ele cria um movimento de controle da vontade, que são as mentes comuns a nós. Por isso que ele usou o primeiro elemento gravitacional, porque o que está gravitando em nós pertence ao campo em que nós nos movimentamos. No mundo espiritual é a região em que eu estou. No mundo encarnado é onde minha mente ela manifesta, porque o que manifesta na mente é atemporal, ela não está sujeita a lugar e hora. E já no mundo espiritual, ela é temporal, porque a realidade externa revela o interno, a estrutura externa é reveladora do interno. No mundo material, o que é mental não caracteriza o externo em que eu estou. Ele é o contrário de manifestação.
Então, quando ele faz a segunda colocação da vontade, ele já não faz na ordem do nível superior, ele faz uma, já é uma escala que ela é de cima para baixo. E aí ele fala de problema, ele fala do controle, então ele faz ele vai fazendo a linha de manifestação que acontece com a gente quando está reencarnado na Terra. E na ausência, né? E se pudesse falar da ausência dela, que é muito difícil, porque ela está sempre presente, o desejo, aí ele vai mostrando o que, que pode ocorrer na ausência dessa vontade, da importância que ela tem. E ele para na última coisa que ele falou, que é a memória, porque a memória é registro. É a memória quem define o meu futuro e ela caracteriza o meu passado. A memória é o elemento que ninguém escapa. Ela é o que retrata o que eu necessito para o meu crescimento. Então, a memória ela vai projetar o meu futuro, porque ela tem o registro das coisas feitas e não feitas, ou feitas e mal feitas. Então, ela é definidora e ela é o registro de tudo que eu já fiz. Porque ela não tem como registrar o que ela registra, ela mostra o que eu não fiz. Mas o não feito não foi feito ainda, ele foi para o futuro. Ele não é nem mal feito porque não foi feito. Ele é uma possibilidade. Ô, gente, tranquilo por enquanto? Nós vamos ter que dar uma parada aqui. Tranquilo. Nós vamos dar uma parada porque essas colocações dele são muito profundas. Tem que voltar na E próxima reunião, porque nós eu vamos não colocar, entendi porque muito bem, não. esse campo ele é violento, ele fez uma escala para demonstrar a importância dela É e porque eu tinha como que nós entendido que estamos ele tinha submetidos a ela. separado a vontade do desejo, mas agora eu percebi que não é bem assim, né? Ok? Nós vamos com muita calma. É, Aí no próximo encontro a gente volta nessa parte aqui. Eu vou deixar um pouco o que ele colocou lá dos pontos, né? De cada ponto que ele já tinha feito anteriormente. E aí a gente vai voltar aqui. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Aí eu quero entrar aqui. Porque ele fez uma colocação que sem ela, o desejo ele desequilibra, a inteligência desequilibra. Sem ela, não tem como ter equilíbrio. Só isso. Aí nós voltamos isso no próximo encontro. Beleza? Um abraço para todos e até sexta-feira que vem. Se tudo correr bem, a gente encontra sexta-feira no centro presencialmente e vai ter um online também. Mas a gente faz um encontro presencial. Um abraço a todos e até breve. Abraço, boa noite. Boa noite. Até mais, gente. Valeu.